Olá, seja bem-vindo ao Por Dentro da Volterra. Eu sou o Alan, CEO e fundador da Volterra, e hoje vamos falar um pouco mais sobre a jornada comercial e a tomada de decisão. Eu devo ir para o Mercado Livre? Por que eu devo ir? Quem pode ir? Todas essas dúvidas são muito pertinentes e estão no nosso dia a dia. Por isso, hoje eu trouxe o Felipe Sales, nosso head comercial, aqui na Volterra. Eu acho que a ideia hoje aqui é a gente conseguir esclarecer e condensar de uma maneira simplificada, né, todos esses principais pontos e dúvidas, para quem está assistindo a gente possa acessar depois e consultar e conseguir ter mais clareza para ajudar nessa tomada de decisão aí do Mercado Livre. Muito bem-vindo e obrigado de novo. Obrigado, Alan. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de fazer parte desse meu primeiro podcast. O primeiro a gente nunca esquece, né? E espero poder contribuir aqui para a nossa conversa ser bem legal e acho que bem esclarecedora para todos. Não, maravilha, muito legal, muito bom você estar aqui. Filipão, acho que a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo e conseguir trazer uma troca de dúvidas. E aquela primeira bola é sempre a dúvida padrão, né? De quando você está ali no primeiro contato ou no segundo contato com o cliente, que bate aquela dúvida, né? Vamos de uma vez por todas tentar trazer aqui para a turma. O cliente ou a empresa ela pode ficar sem luz ao ir para o Mercado Livre de Energia? Não. Dito, é simples assim? É não. É simples, sabe quando desce a tela do filme e acaba? Não. Acho que a gente sempre tem esse desafio, né, de ter que explicar para os consumidores do que convencer, né? Então a gente tenta ir sempre para uma venda muito mais consultiva do que uma venda agressiva comercial, né? A gente tenta trazer mais valor para a Volterra, para os nossos serviços e como que a gente vai lidar com esse casamento, né, com o cliente, que a gente não está falando aqui de um contrato de meses, estamos falando aqui de um contrato de anos, eventualmente 10 anos de contrato, né? Vai depender muito do perfil ali de E aí, consumo e estratégia. esse é um ponto que acho que você tocou. Apesar da gente ter muito investimento em tecnologia aqui nos nossos processos no dia a dia, a parte da venda consultiva e humanizada é muito importante, a gente prioriza muito, né? Porque é, o cliente normalmente ele tem uma dor, a conta de luz é cara. Sim, Só que, além disso, ele já não sabe mais nada, né? E aí é aí que entra essa questão do relacionamento, de entender e explicar esses pontos, né? Então, sim. a primeira pergunta que você tem, posso ficar sem luz? Acho que a resposta é não. Acho que já traz uma tranquilidade. E o cliente tem aquela segunda pergunta, né? O que que eu faço? Placa solar ou Mercado Livre, uma vez que eu preciso pagar menos na minha conta de energia? Perfeito. São produtos que para mim não são comparáveis, né? A placa solar, a gente tem ali um investimento financeiro e Mercado Livre você não tem um investimento financeiro. Quando você olha hoje, economicamente para o Brasil, para o mundo, acho que o empresário hoje, até com a taxa, né, de juros lá em cima, ele prefere deixar o dinheiro parado ou ele vai tirar para colocar na operação que vai dar mais do que esse dinheiro parado no banco, né? Então, quando você fala, vou colocar uma placa solar em cima do meu telhado, em cima da minha fábrica, em cima da minha padaria, o que for, ele tem que pensar tanto nesse valor de investimento, que não é barato, né? Existe um payback ali dessa operação, eventualmente de 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai depender muito do perfil de consumo e da insolação, então Se tem ele esse tem, ponto. né? Tem esse ponto também, se subir um prédio do lado Se ele não precisa fazer reforço no telhado, eventualmente. Exatamente. Então, assim, acho que ele compra um problema ao invés de comprar uma solução, né? Mercado Livre, a gente entrega uma solução sem investimento, sem burocracia, né? Onde a Volterra cuida de todo o processo de migração e pós-migração para ele. Placa solar, ele precisa colocar uma mini obra, né, em cima do Perfeito. teu ponto de consumo e ainda se preocupar, eventualmente, por alguma coisa que possa acontecer nesse projeto, né? Então, assim, no quadro comparativo, né? Eu sou uma empresa, eu sou um empresário, eu tenho a minha conta de energia, que eu quero diminuir. Eu nunca olhei para a conta como um vetor de resultado, agora eu vou endereçar. Eu posso ir para o Mercado Livre de Energia ou placa solar. Então, você trouxe dois modelos diferentes, né? A placa, eventualmente, eu preciso investir, fazer o projeto e ter um cuidado ali de tirar o meu capital para ter uma solução muito a longo prazo. O Mercado Livre ele consegue trazer uma redução de custo imediata sem ter um investimento, onde você consegue trazer uma solução de gerador de caixa para ele já no Exatamente. tempo de uma maneira um pouco mais rápida do que a placa. Acho que isso é um ponto legal, mas o que a gente tem visto aqui na Volterra no dia a dia, muitos clientes que colocaram placa solar há 3, 4, 5 anos, talvez tivessem uma expectativa de que pudessem reduzir a conta inteira, não reduziram, ou a placa não funcionou como deveria. E a gente tem visto muitos clientes com placa entrarem no Mercado Livre, né? E acho que isso é um sinal de que, eventualmente, também é possível
estudar maneiras que possam ser complementárias, né, Sim, na operação do cliente. A gente tem clientes, inclusive, agora que com a economia gerada no Mercado Livre, tem estudado, né, colocar algumas soluções dentro da operação. Então, acho que você trouxe de uma maneira muito clara aqui para a gente conseguir comparar. É, e aí você tocou num ponto que, quando você fala não tem investimento, tá, mas eu sou um empresário, eu quero ser um cliente Volterra, eu não vou ter que pagar nada em nenhum momento da nossa jornada de contratação? Como que funciona o produto? Onde que está o investimento e onde que está a receita da Volterra quando um cliente passa a ser nosso aqui? perfeito. Como eu te falei, é um processo, assim, burocrático, que exige uma série de documentações, onde a Volterra organiza essa papelada toda para o consumidor. Então, quando a gente fala sem investimento, é que não tem investimento financeiro mesmo. Existe ali um investimento de tempo, da gente sentar, se organizar e fazer essa migração em 6 meses. E aí, só uma observação, a gente vai ter depois um podcast para falar só sobre a migração, porque Legal. esses 180 dias a gente vai trazer o Renato aqui para contar um pouquinho dessa questão da portabilidade. Mas então eu Bacana. estou entendendo que o cliente não tem que pagar nada aqui para a Volterra durante essa jornada de transição. Nada, e nem quando ele migra, né? Então ele não paga nem para realizar o estudo durante esses 6 meses e depois. A única mudança prática que ele vai ter, que não é estrutural, então voltando na sua primeira pergunta, a gente não vai instalar um fio verde da Volterra. Então o risco dele ficar sem energia é o mesmo que ele tem hoje, Na né? modalidade Na contratada atualmente que ele modalidade tem. exatamente. Então, hoje, onde ele está no mercado cativo, é o mesmo risco de ficar sem energia. Então, acabou a luz, o processo é o mesmo. Claro, a Volterra, por circular muito bem nas distribuidoras, né, a gente consegue eventualmente ajudar um pouco. Mas, voltando para essa pergunta, de uma forma prática, no final do mês, quando ele migra para o Mercado Livre, no primeiro mês de Depois da suprimento, portabilidade, depois dos 6 meses, em vez dele pagar um único boleto, então se ele paga 10 hoje, a gente vai desmembrar esse boleto em dois, aonde ele vai pagar uma parte ainda para a distribuidora local pelo uso do sistema, ou seja, pela estrutura, né, da porque a entrega. energia continua chegando através da rede da distribuidora, né? Exatamente, a responsabilidade da entrega da energia continua sendo da distribuidora Por isso que local. ele tem que pagar ainda a distribuidora todos os meses, mesmo no Exatamente. Mercado Livre. Perfeito, por isso que ele continua pagando. E aí a outra parte desse bolo, né, dessa nova estrutura de pagamento dele, vai vir da Volterra. A soma dessas duas faturas, em relação ao quanto ele pagava antes, pode dar até 35% de economia, que é a média de economia hoje que a gente tem da nossa carteira. Não, legal. Tá? Então, na jornada comercial aqui, o cliente procurou a gente fez essa introdução consultiva, explicou o mercado, montou um estudo personalizado com os dados de consumo do cliente, Isso. a gente fez o contrato, o cliente contratou a gente fez a portabilidade para o Mercado Livre, o cliente não fez nenhum investimento durante toda essa janela, é isso? Zero, zero Legal. investimento. A gente recebe a fatura, nosso estudo normalmente sai em 10, 15 minutos. Aí o nosso executivo comercial já entra em contato com o consumidor, né, de acordo com a agenda dele, explica como que é o processo. De novo, não é uma venda agressiva. No fim do dia a gente está vendendo dinheiro aqui, eu estou vendendo economia. Então é mais uma venda de eu explicar como que funciona tanto a Volterra como o produto, né? E tranquilizar ele que daqui a 6 meses ele vai ter uma boa notícia. Ou seja, chegou a hora dele de subir para o céu, podemos chamar assim, E né? aí, provavelmente todo mundo que está escutando a gente deve ter aquela dúvida, né? Qualquer empresa pode contratar a Volterra? Ah, eu na minha casa hoje posso contratar. Como que funciona quem é o cliente hoje que consegue acessar o Mercado Livre e Perfeito, quem que pode ser cliente da Volterra hoje? Porque aí depois eu faço uma provocação dos próximos anos do que pode acontecer. legal. Eu acho que o mercado de energia hoje no Brasil ele é um pouco imaturo ainda, né? Se a gente tivesse sentado aqui há 5 anos atrás, um cliente, para comprar energia da Volterra, ele tinha que gastar em média 1 milhão, 1,5 milhão por mês de energia, né? Ou seja, para ele poder entrar no Mercado Ele Livre, ele poder precisava gastar 1 milhão por mês. Exatamente. Isso são, óbvio, números genéricos mais para o Tá. pessoal ter uma ideia, mas eram volumes altos, né, de contas de energia Ou para ele seja, só as migrar. empresas gigantescas que podiam acessar o mercado. Exatamente. Tanto que hoje o mercado ele é muito sólido, né? 90% hoje do consumo industrial está no Mercado Livre, né? Então, Com uma redução dessa, né? de Então, 30% para uma empresa, né, de grande porte, uma multinacional que vem para cá, 2% de economia na fatura de energia para ela faz muito sentido. Então, de 5 anos para cá, essa régua, né, de consumo mínimo que a gente chama de demanda contratada, ela foi caindo ano após ano.
Hoje, de 23, né, 2023 para 2024, a gente teve a abertura total do mercado livre de energia para toda a alta tensão. Ou seja, não existe mais uma demanda contratada mínima, um Tá, consumo mínimo, né? Que hoje a gente bota ali alta tensão em 8 a 10 mil reais. Importante ele ser grupo A. De forma prática, a gente tem hoje no Brasil três tipos de consumidores, né? O consumidor em baixa tensão, o consumidor em média e alta tensão. Tá? Para migrar para o Mercado Livre hoje, ele só precisa ser alta tensão. Se você vai para Estados Unidos, Europa, China, União Europeia, principalmente, que são mercados super desenvolvidos, hoje já maduros já, chegou né? para o Alan, para o Felipe, né, para o pessoal aqui do estúdio que está, né, nos assistindo, para comprar energia no Mercado Livre para sua residência. Né? Então Que imagina, legal. eu vi recentemente na Europa um estudo onde o consumidor residencial, ou seja, eu e você, residencial, a gente troca de fornecedor a cada 6 meses pelo diferencial Pelo competitivo entre serviço elas. ou pelo que está sendo gerado de valor agregado e não só a venda da energia como o único produto da Exatamente, commodity, né? exatamente. Aí você, só para a gente conseguir deixar claro, então eu preciso ser grupo A, obviamente que isso é uma classificação que vem na fatura Na da unidade fatura, no consumidora. cabeçalho, normalmente. Às vezes é difícil de encontrar, pessoal, então se vocês quiserem, manda para a gente consegue auxiliar também, inclusive a encontrar essa informação. No nosso blog tem algumas coisas lá falando sobre isso também. Mas uma vez que ele é grupo A, a Volterra tem algum tipo de restrição no sentido, olha, eu não atendo escola, ou eu não. Como que é hoje o nosso portfólio de clientes? A gente tem ali um mercado amplo, sendo o grupo A, ele pode ser cliente da Volterra? Sim, pode ser cliente da Voltaire e não tem nenhum outro impeditivo. Mesmo que eu seja uma pessoa física, esteja no CPF. Sim, tanto pessoa física como jurídica. O importante é ele ser grupo A. Algumas casas no mercado exigem, né, o aporte de garantia financeira. Aqui a gente acaba colocando tudo isso dentro do nosso produto. Não é necessário esse aporte, tá? Como a gente falou de flexibilidade, ele só paga pelo que ele consome. Então, se ele compra 10, ele pode chegar a 20 a zero. Então, eventualmente, ele fez uma parada programada, umas férias coletivas para o time. Ele só vai pagar exatamente pelo que ele consumir. Tá? Tá, mas desde que eu seja uma igreja, uma escola, uma É empresa, uma indústria, agnóstico. uma padaria, Sim. eu posso ser um cliente da Sim, Volterra. não importa o segmento. Então a gente tem Legal. aqui desde uma padaria, né, até uma indústria têxtil, tá? Inclusive algumas pessoas físicas, né? Algumas casas de Sim, fazenda aí sim, que estão com a gente aqui. E sim, acho que um outro ponto legal que você tocou, eu acho que o mercado brasileiro ele vai amadurecer no sentido de ter um avanço, né? Então, acho que daqui a 3, talvez 2, 3, 4 anos, a gente em casa esteja comprando energia de um fornecedor dentro do Mercado Livre e gerando essa redução na nossa casa. Mas a questão do serviço agregado, né? Porque hoje o que a gente tem muito de percepção, e aí você pode até contar um pouquinho de como que é na nossa venda consultiva, que a gente acaba se posicionando mais como um consultor com a nossa energia, né? Então a gente tem a nossa energia para comercializar, mas a gente entrega ali um valor de gestão com tecnologia para os clientes, sim, para buscar tornar a operação dele mais transparente e no menor custo possível, é isso? sim. A gente não parte daquela premissa que a gente vai entregar a economia e acabou, né? No fim do dia, claro, eu acho que o que mais importa é a economia, né? É o reembolso, vamos chamar assim, que o consumidor vai ter ao migrar para o Mercado Livre. Mas após isso, a gente vê muitos consumidores às vezes meio perdidos, né? Então, entreguei a economia, mas da onde está vendo a economia, né? O que que é demanda, o que que é consumo? Cadê meu relatório? Cadê meu relatório? Cadê minha nota fiscal? Então, às vezes, tem uns atrasos de pagamentos, né, que acontecem por uma questão meramente de atendimento, né? Então, aqui na Volterra, a gente brinca que a gente faz conta, né, operação por operação. Então, realmente é um casamento, né? O cara entrou aqui, a gente tem um contato a cada 15, 20 dias, né? Vai depender muito da agenda do cliente. Então, a gente, nos primeiros 3, 4 meses, a gente se organiza bem, né, com o nosso time de pós-venda para já deixar o fluxo certinho, qual que é o e-mail do financeiro que vai receber a nota fiscal, qual que é o diretor ou o CEO, E CFO, tudo isso eles vão conseguir acessar via pela nossa autosserviço se eles plataforma. quiserem também na plataforma, né? Isso, a gente não envia nada por e-mail, então é tudo área logada aqui, que é uma grande dor do setor, né? Então, hoje acho que o e-mail de qualquer um e o WhatsApp é uma coisa que não Lotado, né? para, né? Ninguém aguenta mais, eu particularmente não aguento mais. Alguém precisa inventar uma outra tecnologia. E me tira uma dúvida, no estudo de viabilidade, então, a gente já consegue trazer para o cliente uma percepção de o que está errado na conta de luz dele, além do Mercado Livre? A gente Sim, indica essa questão de demanda, se ele precisa ajustar algum parâmetro com a distribuidora? sim. Eu acho que além da entrega de comprar energia mais barata com a Volterra
migrando para o Mercado Livre, existe alguns trabalhos que muita gente não sabe, né? Que é uma gestão na fatura de energia que fica, né? Lembra que ele continua pagando a distribuidora Ou local, então seja, tem dinheiro ali ainda, né? dá para a gente esmiuçar um pouquinho ali. Claro, não vamos conseguir assim economias gigantescas, né? Mas a gente vai fazer um trabalho ali de esmiuçar o máximo possível aquela fatura de energia. E aí Tá? eu acho que só para tangibilizar, a gente estava acompanhando lá com o time de operações, a parte de gestão pura, na otimização desses parâmetros, a gente tem encontrado de 8 a 12%, além dos 30% que a gente está entregando no Mercado Livre. Sim, Então a gente está falando de um pacote completo aí de quase 45%, sim. que é muito relevante, né? A Na questão bandeira de verde, né? na bandeira verde. Em média, a gente entrega para os consumidores 30% de economia migrando para o Mercado Livre. Isso na bandeira verde, né? Por que a gente chama bandeira verde? Hoje a gente tem 4 tipos de bandeira, né? Que são praticamente alguns acréscimos que o governo faz, né? Quando a gente está com falta de chuva. Então, pensa assim, o que forma preço hoje no mercado? Choveu, o preço cai. Não choveu, o preço sobe. Só que o Brasil continua consumindo independente de Claro, chuva. a demanda está lá, né? A demanda tá lá. Então, por exemplo, no verão, a demanda tá explodindo lá, que tá todo mundo consumindo, tá calor, ar-condicionado pra caramba. Não choveu, o preço dispara, né? Porque o governo precisa acionar algumas térmicas, né? E aí essas energias Exatamente. são mais caras. E esse custo é rateado entre todos nós, todos os consumidores. E aí, qual que é a vantagem de você estar no Mercado Livre de Energia? Por você estar comprando energia da Voltera, eu não te cobro essas bandeiras tarifárias, né? Então você está redeado, você está protegido contra as bandeiras. Então, quando bate, por exemplo, uma bandeira vermelha patamar 2, que é a mais cara, a sua economia aumenta, porque a sua base de comparação aumenta. E você está protegido pela Voltera. Ou seja, o cliente que vai na contratação da Voltera, num produto com a gente, ele não paga mais a bandeira tarifária que era recolhida anteriormente na conta de luz dele? Não paga, não paga. Ah, isso é uma coisa Inclusive, muito ele pode até importante. agradecer quando vier a bandeira vermelha, porque ele vai ter uma economia até maior. A gente já viu aqui chegar a 60% uma economia de um consumidor quando bater uma bandeira vermelha patamar 2. Isso é Tá? realmente importante, porque ajuda também a trazer uma previsibilidade para o Perfeito, empresário, né? Porque o empresário perfeito, ele precisa começar o ano sabendo quanto ele vai gastar com energia. perfeito. Quando ele contrata a Voltera, o contrato dele vai ter o preço já pré-determinado, e ele já vai saber exatamente quanto que ele vai pagar ao longo do ano, né? Exatamente. Independente do que acontecer com o Brasil, política, economia, a gente vai ter uma previsibilidade de custo para o empresário conseguir focar no negócio dele, né? Exatamente. Por isso que a gente fala que é um casamento. Assim, ele vai poder se programar uma viagem, né, um Natal, de E vai estar acordo lá, e vai o estar lá. contrato Nada vai vai estar lá. mudar. E Exatamente. aí, Filipão, então a gente fez a jornada. Eu quero só tentar trazer um resumo que a gente está chegando aqui para o nosso final. O cliente procurou a gente, seja nas redes sociais, entrou em contato com o time comercial, mandou a fatura, a gente fez uma análise, fez a apresentação, estudo de viabilidade. O cliente topou, contratou a Voltera, a gente fez a jornada, e dentro dessa jornada, a gente faz toda a interação de migração para o cliente sem ele ter nenhum investimento. E aí chegou o primeiro mês, eu estou no Mercado Livre, ele vai receber a fatura da Voltera e da distribuidora. É isso. Isso. E é basicamente isso que mudou na vida dele? Basicamente isso. Quando a gente fala que vai receber, ele vai receber, mas é legal que a gente disponibiliza, né? Eu, particularmente, nunca tinha visto nenhuma casa ter esse serviço. A gente disponibiliza todas as faturas, né? De pagamento mensal ali de energia dentro da nossa plataforma. Então não tem mais aquela coisa de acessar portais diferentes, né? A gente consegue reunir tudo Consolida isso, tudo lá, né? que pode ser uma dor, às vezes, para o Claro. consumidor, Eu né? acho que até trazer um case disso, é um cliente nosso de varejo, que tem mais de 40 lojas espalhadas no Brasil, e a plataforma consegue ajudar ele a gerenciar o pagamento das contas. Então ela Exatamente. compila tudo em um lugar e acho que isso traz E uma. lembrando, né, Alan, que o cara às vezes não paga só a conta de energia, Claro, né? essa é uma das É contas uma dele, das né? contas. Então, quando a gente consegue, eu sei que é um trabalhinho a mais que ele vai ter que pagar mais uma conta. Óbvio que ele vai pagar porque ele está tendo 30% de economia, Mas quem que não quer pagar uma conta a mais para ter para trinta ter por trinta cento por de cento. economia, né? Então, a nossa ideia é só otimizar esse trabalho que ele pode ter a vir, tá? Maravilha. Filipão, obrigado pela participação. Acho que a gente conseguiu passar por tópicos bem legais. Se alguém tiver dúvida, quiser entrar em contato com a gente consegue fazer então essa análise. O cliente pode mandar para a gente, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, redes sociais, que a gente vai responder todo mundo, né? Perfeito. Contem com a gente. Acho que o mercado de energia hoje, como a gente falou, é muito imaturo. Então, o nosso papel aqui é mostrar para os consumidores Que existe, que que ele existe. é seguro, que ele Exatamente. é confiável e que ele Exatamente. tem uma oportunidade muito grande, né? O empresário que não está no Mercado Livre, ele vai ter uma dificuldade muito grande nos próximos anos, porque é o que a gente está vendo, né?
cada vez mais, todos os meses, tem mais empresas, mais pessoas que estão entrando no Mercado Livre. Quando vier a abertura para o Brasil inteiro, não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma enxurrada de gente e de empresas entrando nesse mercado. Então, queria te agradecer de novo. Obrigado, Alan. Obrigado a todos. Contem com a gente. A gente espera vocês aqui no escritório. Qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado. Bom, e vocês que nos acompanharam aqui, por favor, sigam a gente nas redes sociais, mandem suas dúvidas, questionamentos, sugestões. Se ficou alguma coisa que não está clara, eu sou grupo A, eu sou grupo B, manda a sua fatura para o nosso time. A gente tem o WhatsApp, temos o nosso blog, temos o nosso site, as nossas redes sociais à disposição e para vocês, tá? No próximo podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre a jornada da portabilidade de migração para o Mercado Livre e contamos com a presença de todos. Muito obrigado e até lá.